Saudações, Asgardianos. Eu sou a entidade que conta os sussurros de Odin. E hoje à noite nós vamos nos aprofundar em uma história tão bizarra que você pode até achar difícil de acreditar. Imagine por um momento que o grande e imponente Thor, o deus do trovão, tão conhecido por sua força, coragem e seu martelo imbatível, perde seu martelo. E não estamos falando de uma simples perda, mas de um evento que irá transformar o destino de Asgard. Agora, você deve estar se perguntando como isso é possível? Como um deus tão poderoso como Thor poderia perder seu martelo? Bem, você verá que até os deuses, apesar de sua grande força, têm suas vulnerabilidades. E é exatamente isso que começa a acontecer agora. Uma manhã tranquila, Thor acorda como qualquer outro deus faria e vai em direção ao local onde sempre deixa seu martelo, Mjolnir, aquele que pode destruir montanhas e fazer o céu tremer com um único golpe. Mas ao chegar lá, ele sente a estranheza no ar. Mjolnir não está mais onde ele o deixou. Não está sobre a mesa de batalha, nem ao lado de seu manto. O martelo desapareceu. Thor percebe que algo está errado. Thor, com seu temperamento impetuoso e sempre pronto para uma batalha, sente a raiva subindo. Ele olha ao redor, esfrega os olhos e pensa: isso deve ser uma piada. Algum troca de Loki, talvez. Mas por mais que procure, Mjolnir está completamente desaparecido. E para piorar, ninguém parece saber de nada. Em Asgard, quando um deus perde seu martelo, não é só um martelo que se perde, é o equilíbrio, a ordem, a confiança no próprio poder. Thor, embora sempre confiante, começa a questionar sua própria identidade. O que ele faria sem Mjolnir era seu símbolo de poder, sua fonte de força. Ele pode ser o deus do trovão, mas sem seu martelo, como ele poderia se defender de qualquer ameaça? Assim, a perda de Mjolnir não é algo simples de lidar. Ao contrário, ela é um símbolo profundo do que é muitas vezes inevitável para até mesmo os deuses. Mas não se preocupe, o que acontece a seguir é uma jornada de autodescoberta e talvez uma mudança que Thor jamais imaginou ser possível. Antes de continuarmos com a história de como Thor irá enfrentar esse dilema cósmico, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostou do que estou fazendo aqui. E claro, me conte nos comentários de onde você está assistindo e qual é a hora local. Estou curioso para saber de onde os sussurros de Odin estão ecoando neste momento. Agora, vamos começar a jornada desta noite juntos. A busca desesperada por Mjolnir. Com o martelo de Thor desaparecido, o pânico começa a se espalhar por Asgard. Thor, com sua natureza impetuosa e teimosia, não consegue aceitar a ideia de que Mjolnir foi realmente perdido, ou, pior ainda, roubado. A ideia de que algo tão vital, tão fundamental, tenha desaparecido sem explicação é simplesmente inaceitável para ele. Ele começa a procurar desesperadamente em todos os lugares onde poderia ter deixado o martelo, na sala de batalha, no grande salão de Asgard, até mesmo em sua própria câmara de descanso. Ele vasculha, revolta-se, joga móveis, derruba tudo que está no caminho, mas nada. Mjolnir continua ausente. Mesmo com a força de um deus e o fervor de sua busca, Thor não consegue encontrar uma pista sobre o paradeiro de seu precioso martelo. Alguém deve estar brincando comigo! Ele rosna, tentando manter a calma, mas a frustração é clara em sua voz. A ausência de seu martelo não é apenas uma perda física,
É como se uma parte de sua própria identidade tivesse sido arrancada. Ele está incompleto, vulnerável, sem a extensão de seu poder. O que mais o perturba é o silêncio de Asgard. Os deuses, que normalmente estariam ao seu lado, olhando para ele com a confiança de sempre, agora evitam seu olhar. Odin, o sábio, parece distante. E Freya, com toda a sua sabedoria, observa de longe, como se estivesse esperando ver como Thor lidaria com essa crise. Para um deus como Thor, a perda do martelo é mais do que um problema de força física. É uma crise existencial. Diante de tudo isso, Thor decide procurar Loki. Se alguém poderia ter feito algo tão imprevisível, certamente seria ele. Loki, o deus do caos, sempre tinha um truque ou outro escondido. Entretanto, ao chegar ao salão de Loki, Thor encontra seu irmão de olhos brilhantes e um sorriso travesso, exatamente como sempre. Quando Thor entra furioso, Loki apenas balança a cabeça com uma expressão de falsa surpresa. Ah, Thor, parece que seu martelo sumiu, mas não se preocupe, ele deve ter ido dar um passeio. Eu sou mais do que capaz de ajudar, não é mesmo? Claro, se você realmente quiser ajuda. A reação de Loki é como um tapa na cara de Thor. Como sempre, ele está brincando, mas por trás dessa brincadeira, Thor sente que talvez Loki saiba mais do que está disposto a admitir. Loki, entretanto, não oferece explicações claras, apenas mais piadas sobre quão incapaz Thor seria sem o seu martelo, como se estivesse aproveitando a situação. O sarcasmo de Loki, embora sempre afiado, parece agora mais doloroso do que nunca. Vamos, Thor, me diga, você realmente acha que um martelo define você? Não é isso que os deuses precisam? Você precisa de mais do que poder físico para ser realmente um deus. Diz Loki, com suas palavras, com um toque de sabedoria, que Thor, por mais que odiasse, começa a perceber como um desafio a sua própria natureza. A busca desesperada de Thor por Mjolnir se transforma em algo maior. Ele começa a se perguntar, e se fosse verdade? E se eu fosse mais do que um martelo? O que eu sou sem isso? Ele decide que a busca precisa ser mais do que apenas encontrar o martelo. Ele precisa entender o que a perda dele realmente significa, não apenas para ele, mas para o próprio Asgard. Com isso em mente, Thor começa a fazer planos para ir além de Asgard. Ele vai buscar respostas e talvez, quem sabe, até encontrar uma maneira de se redescobrir sem Mjolnir. E no fundo, uma semente de dúvida começa a crescer. Será que sem o martelo, Thor poderia se tornar algo diferente? Algo melhor? Ou será que sua identidade como Deus do Trovão depende inteiramente de sua força física? A conversa com Loki. Depois da visita frustrada ao salão de Loki, Thor encontra-se mais confuso do que nunca. Ele tinha ido até lá na esperança de respostas rápidas, de alguma solução mágica para sua perda. Mas o que encontrou foi mais questionamentos e piadas típicas de Loki. De alguma forma, Loki sempre tinha o dom de desviar qualquer conversa séria com sarcasmo. E o que antes era uma simples busca por um martelo perdido se transformava em algo muito maior. Thor sente um peso que sente no peito. Ele está perdido e não é apenas em sua busca por Mjolnir. Está perdido em sua própria identidade, sua própria existência como Deus. O que ele tem a oferecer além de um martelo? Quando os deuses olham para ele, o que vem?
Não seria ele mais do que apenas o herói de batalha? Com essas questões na sua mente, Thor retorna ao salão de Asgard. Mas ao invés de se retirar para sua câmara ou sair em uma nova busca, ele se dirige ao grande trono de Odin. Talvez fosse hora de buscar respostas diretamente do maior deus de todos, o próprio Odin, o pai de todos. No entanto, ele tem receio. Odin não é apenas sábio, é exigente, e Thor sabe que seu pai jamais aceitaria suas dúvidas sem um preço. Ao entrar no salão, Thor encontra Odin sentado em seu trono, com seu olhar intenso e imperturbável. O brilho dourado das runas flutuando ao redor de Odin só intensifica a atmosfera de reverência e respeito. O som suave da sala ecoa a sabedoria do pai. Mas para Thor, o silêncio é pesado, carregado de incertezas. Pai, preciso de sua ajuda, diz Thor, sua voz carregada com uma sinceridade rara. O martelo sumiu, mas não é só isso. Eu não sei mais o que sou sem ele. Minha identidade sempre foi ligada ao poder, à força de Mjolnir. Sem ele, o que sou? O que devo fazer? Odin, em sua calma característica, observa seu filho por alguns momentos. Ele não fala imediatamente, o que só aumenta a tensão no ar. Thor começa a se sentir cada vez mais exposto, como se estivesse desnudado diante do grande Deus. Pai, preciso de sua ajuda, diz Thor, sua voz carregada com uma sinceridade rara. O martelo sumiu, mas não é só isso. Eu não sei mais o que sou sem ele. Minha identidade sempre foi ligada ao poder, à força de Mjolnir, e sem ele, o que sou? O que devo fazer? Odin, em sua calma característica, observa seu filho por alguns momentos. Ele não fala imediatamente, o que só aumenta a tensão no ar. Thor começa a se sentir cada vez mais exposto, como se estivesse desnudado diante do grande Deus. Thor, a perda do martelo é difícil, eu sei. Mjolnir não é apenas uma arma, é um símbolo. E os símbolos têm o poder de definir nossa percepção do mundo. Mas você deve entender, meu filho, que o martelo não define você. Você é mais do que uma arma, mais do que a sua força bruta. A verdadeira grandeza de um Deus não vem da sua capacidade de destruir, mas da sabedoria com que escolhe usá-la. Thor ouve as palavras de Odin, mas elas ressoam de forma diferente do que ele esperava. A verdade, por trás de suas palavras, começa a infiltrar em sua mente. Ele sempre viu Mjolnir como o ápice de seu poder, mas o que Odin estava dizendo parecia um convite a algo mais profundo, algo que ele nunca tinha realmente considerado. Mas e se eu não souber mais o que fazer sem isso? Thor pergunta, sua voz agora cheia de vulnerabilidade. Sem Mjolnir, eu sou apenas Thor, sem as batalhas para lutar, sem a força para mostrar. Odin sorri levemente, um sorriso sutil, como se soubesse algo que Thor ainda não compreendia. Você não é o martelo, meu filho. Você é o que você escolhe ser. O martelo é uma ferramenta e você é o seu próprio mestre. Não permita que a perda de algo físico defina o seu valor. O verdadeiro poder de um Deus vem do controle de seu próprio destino. As palavras de Odin começam a formar uma nuvem de compreensão sobre Thor. Ele sentia como se estivesse num ponto de ruptura, prestes a sair de uma zona de conforto que ele nem sabia que existia. Para um Deus tão acostumado a ser o herói da batalha, a ideia de que a grandeza não estava em sua força, mas na sua capacidade de se reinventar, era desconcertante. Eu preciso encontrar uma nova maneira de ser,
fortes, Thor, mais para si mesmo do que para Odin. Mas, pai, eu ainda preciso de Mjolnir. O que eu faço agora? O que posso usar para proteger Asgard? Odin olha para ele com olhos que parecem ver além de sua força, além de sua frustração. O que você precisa, Thor, não é um novo martelo. O que você precisa é de uma nova perspectiva. Há muitas formas de poder: o poder da mente, o poder da sabedoria, o poder do entendimento. Às vezes, o verdadeiro poder está naqueles momentos em que escolhemos não lutar. O silêncio que segue é pesado. Thor fica ali olhando para o seu pai, absorvendo cada palavra. Ele sabia que a resposta estava diante dele, mas não estava claro como ele poderia aplicá-la à sua própria vida. Mjolnir estava perdido, mas e se o que ele realmente precisasse encontrar fosse algo dentro de si mesmo? Algo que ele nunca tinha dado atenção antes? Você está mais preparado do que imagina, Thor, diz Odin, quebrando o silêncio. Agora você deve encontrar o seu caminho. E lembre-se, o martelo pode ter desaparecido, mas o Deus que você é, esse nunca sumirá. Com estas palavras, Thor deixa o salão de Odin sentindo uma mistura de alívio e inquietude. O que ele faria agora? Sem Mjolnir, como ele poderia proteger Asgard? Como ele poderia provar seu valor? Mas, no fundo, algo dentro dele começa a mudar. Talvez a verdadeira jornada de Thor não fosse mais sobre poder físico, mas sobre algo mais. Algo que ele precisaria descobrir por si mesmo. O encontro com a misteriosa entidade. A noite em Asgard parecia mais silenciosa do que o normal, como se o próprio reino estivesse aguardando o que Thor faria a seguir. Ele sabia que havia algo mais a ser descoberto, algo além de sua luta interna, algo que poderia, de fato, ajudá-lo a encontrar o caminho sem Mjolnir. Mas o que seria? A dúvida persistia e a sensação de estar incompleto ainda pairava sobre ele, como uma sombra. No dia seguinte, Thor decide que precisa de respostas. Ele sai em busca de uma solução, mas não sabia ao certo onde procurar. Ele pensou em várias possibilidades, mas a mais peculiar apareceu quando ele foi à Floresta Proibida, uma região de Asgard que poucos se atreviam a explorar. Era um lugar misterioso, repleto de lendas e de criaturas que nem os deuses ousavam enfrentar. Mas Thor, com sua coragem imbatível, decide que precisa encarar o desconhecido, mesmo sem seu martelo. Ao chegar ao centro da floresta, ele encontra algo que nunca esperava. Uma entidade que parece emanar uma energia estranha e etérea. A figura era envolta em um brilho dourado, como se estivesse conectada com o próprio tecido do universo. Não era uma criatura qualquer, mas uma presença que parecia existir além das leis da física, do tempo e da razão. Ela estava à sua frente, imóvel, esperando. Sua forma era fluida e mutável, como se estivesse constantemente se transformando, mas sempre mantendo uma essência que parecia familiar e distante ao mesmo tempo. Você está perdido, Thor. A entidade fala com uma voz suave e profunda, mas carregada de sabedoria. Sua presença é reconfortante e, ao mesmo tempo, intimidadora, como uma presença ancestral que transcende os limites do tempo.
Thor, sem saber o que dizer ou fazer, apenas observa, tentando entender o que estava acontecendo. O que era aquela figura? Como ela sabia que ele estava perdido? E o que ela queria dele? Eu não sou seu inimigo, Deus do Trovão. A entidade fala com uma voz suave e profunda, mas carregada de sabedoria. Sua presença é reconfortante e, ao mesmo tempo, intimidadora, como uma presença ancestral que transcende os limites do tempo. Thor, sem saber o que dizer ou fazer, apenas observa, tentando entender o que estava acontecendo. O que era aquela figura? Como ela sabia que ele estava perdido? E o que ela queria dele? Eu não sou seu inimigo, Deus do Trovão. A entidade continua, sua voz agora mais suave, como uma brisa leve. Mas, se você deseja continuar sua jornada sem Mjolnir, você precisa aprender algo essencial. O poder de um Deus não está na força física, mas em sua capacidade de se adaptar, em sua capacidade de aprender. Thor, embora curioso, ainda está cético. Eu sou Thor, o Deus do Trovão. O poder físico é tudo o que sempre precisei. Eu não sou alguém que precisa aprender mais, apenas fazer o que é necessário. A entidade sorri, mas é um sorriso que parece conhecer os segredos do universo. O que você pensa ser necessário, Thor, pode não ser mais suficiente. Você precisará de algo mais agora. O martelo pode ter desaparecido, mas isso não significa que você tenha perdido tudo. Com essas palavras, a entidade começa a se mover, deslizando pelo ar, como se fosse feita de pura energia. Ela aponta para uma direção específica na floresta, onde a luz dourada se intensifica. Thor, embora hesitante, decide seguir a orientação da entidade. Ele começa a caminhar na direção indicada, com a sensação de que cada passo o leva mais fundo não apenas na floresta, mas também em sua própria jornada interna. A cada passo, uma sensação de leveza começa a tomar conta de seu corpo. Ele sente que, de alguma forma, está se conectando com algo maior do que ele mesmo, algo além do simples uso de seu poder físico. Conforme Thor avança, ele começa a perceber que a floresta à sua volta não é como ele imaginava. As árvores, antes densas e escuras, agora parecem mais acolhedoras, com folhas brilhando suavemente, como se estivessem iluminadas por uma luz interna. O ar está mais fresco, mais revigorante, e o silêncio que antes o incomodava agora parece profundo e reconfortante. Finalmente, ele chega a uma clareira onde a luz dourada da entidade se intensifica, iluminando uma grande pedra aparentemente comum à primeira vista. Mas, ao olhar mais de perto, Thor percebe que essa pedra não é comum. Ela está marcada com runas antigas, aquelas que ele reconhece como símbolos de sabedoria e poder. A pedra parece estar vibrando suavemente, como se estivesse esperando por algo. A entidade aparece novamente, surgindo ao lado de Thor. Esta pedra, ela diz, é um símbolo da transformação. Para você, Thor, ela será o próximo passo em sua jornada. Ela representa sua capacidade de aprender e evoluir, algo que você precisará. Thor olha para a pedra com curiosidade, mas também com um leve receio. Ele não sabe o que fazer com isso, mas sabe que deve continuar. Algo dentro dele, uma parte que ele nunca havia reconhecido, o impulsiona a agir. Ele se ajoelha diante da pedra, tocando-a com as mãos.
No momento em que o faz, uma onda de energia percorre seu corpo e ele sente como se estivesse se conectando com algo imenso e profundo. Suas dúvidas começam a se dissipar, substituídas por uma sensação de clareza e compreensão. Thor, agora mais consciente de sua jornada, percebe que sua transformação estava apenas começando. Ele não era mais o deus do trovão que só precisava de um martelo. Ele estava se tornando algo novo, algo que ainda estava por descobrir. Thor descobre uma oferta inusitada. Após um momento de introspecção diante da pedra marcada com runas, Thor sente algo em seu interior se alterar. A energia que percorreu seu corpo parece ter deixado uma marca invisível, algo que ele ainda não compreende completamente, mas que sabe ser significativo. As árvores ao redor da clareira, que antes pareciam apenas parte da paisagem comum de Asgard, agora parecem ter uma aura misteriosa. O ambiente ao redor dele parece mais vívido, mais cheio de possibilidades. Enquanto observa a pedra, ele percebe que algo está acontecendo. A luz dourada começa a brilhar ainda mais forte e antes que possa se mover, uma figura surge diante dele. Uma figura que, de maneira inesperada, parece familiar, mas também desconcertante. Não é um deus, nem uma criatura mítica. É algo diferente. Como se fosse um ser interdimensional, uma entidade além da compreensão imediata dos deuses. Eu sabia que você chegaria até aqui, Thor, disse a entidade com uma voz suave, mas carregada de autoridade. E agora chegou o momento de fazer uma escolha. A entidade se aproxima de Thor, seus movimentos suaves, como se flutuasse mais do que caminhasse. A luz dourada que antes irradiava da terra agora parece se concentrar nela, como se a entidade fosse a fonte dessa energia. Você está em um ponto de inflexão, continua a entidade, e diante de você há uma oportunidade que poucos deuses têm, a chance de escolher o que será seu próximo passo. Eu sei que você procura Mjolnir, mas a verdadeira pergunta é: o que você fará quando não puder mais contar com a força bruta? Quando o martelo já não puder mais ser seu símbolo de poder? Eu lhe ofereço algo que pode transformar sua jornada, algo que pode redefinir o que você pensa sobre força e poder. Thor observa, ainda sem entender completamente, mas sentindo que as palavras da entidade carregam um peso que não pode ser ignorado. Eu lhe ofereço uma troca, Thor, diz a entidade, com um sorriso misturado com mistério e sabedoria. Eu posso devolver o que você perdeu, mas a preço não será o que você espera. Em vez de seu martelo, eu lhe darei algo inesperado. Uma cadeira de balanço mágica. Thor, por um momento, olha perplexo. Uma cadeira de balanço? Você está me oferecendo uma cadeira de balanço em troca de Mjolnir? Você deve estar brincando. Mas a entidade permanece séria. Não é apenas uma cadeira, Thor. Ela carrega a energia do equilíbrio, da serenidade, da reflexão. Quando você se sentar nela, encontrará uma calma profunda, uma compreensão do que realmente significa ser um deus. A cadeira de balanço, ao contrário de Mjolnir, não lhe dará poder físico. Ela lhe dará algo mais importante. Ela lhe dará o poder da mente, do equilíbrio e da sabedoria. Thor, embora surpreso e ainda tanto cético, começa a perceber que há algo em suas palavras. Ele, que sempre foi guiado pela força, agora se vê diante de uma escolha entre continuar buscando sua força bruta ou aceitar um caminho mais sutil e talvez mais difícil. Por que eu aceitaria isso? Pergunta Thor com ainda mais dúvida. O que eu faço com uma cadeira? Como ela pode me ajudar a proteger Asgard?
A entidade sorri novamente, mais aberta agora, e diz: é uma escolha difícil, Thor. O poder da cadeira está em sua capacidade de lhe ensinar paciência, reflexão e até mesmo estratégias que você nunca imaginou. Pode ser difícil para um deus de trovão aceitar que sua maior força não está em sua habilidade de destruir, mas em sua capacidade de criar, de refletir e de construir um futuro melhor para todos. Mas a escolha é sua, Thor. Thor, pensativo, olha para a cadeira que agora se materializa diante dele. É simples, mas elegante, feita de madeira escura, com detalhes dourados delicados. Não é uma cadeira qualquer, é uma peça de design e que emite uma aura de poder suave, como se estivesse em sintonia com o universo ao redor dela. Ele hesita. Um deus de trovão, com seu martelo, sempre pronto para lutar, agora sendo convidado a sentar e refletir. Era uma ideia estranha, mas algo dentro dele sente que talvez seja essa exatamente a mudança que ele precisa. Você deve tomar a decisão, Thor, diz a entidade suavemente, seus olhos profundos olhando diretamente para o deus. Você ainda tem o poder de escolher sua jornada. Com isso, Thor, com um suspiro profundo, decide que precisa abraçar o novo. Ele se aproxima da cadeira, toca levemente e, sem mais hesitação, senta-se nela. No momento que se senta, uma sensação de calma o envolve. Ele fecha os olhos por um momento e sente como se algo em sua alma estivesse se ajustando, como se estivesse finalmente aceitando um novo papel. Algo dentro dele começa a mudar e a cadeira, embora simples, lhe oferece uma sensação de poder diferente. Não o poder de destruir, mas o poder de refletir, de escutar, de entender. Ele sabia que havia algo a mais em jogo, algo que ele ainda não conseguia entender totalmente, mas que a cada momento em sua nova cadeira ele começaria a descobrir. O dilema de Thor. Quando Thor se senta na cadeira de balanço mágica, ele sente uma estranha sensação de leveza. Não é a leveza de um deus que abandona sua força, mas a leveza de alguém que deixa de lutar contra o inevitável. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente a ausência da raiva, da impetuosidade que sempre o definiu. Ele se sente tranquilo. Isso, por si só, é desconcertante. O silêncio da clareira à sua volta parece agora mais profundo, mais envolvente. O som suave das folhas balançando ao vento parece mais distante. E até mesmo os raios de luz que penetravam pela copa das árvores têm uma qualidade etérea, quase mágica. O ambiente, antes pesado e carregado de pressa, agora parece acolhedor e misterioso, como se convidasse Thor a se perder no momento e talvez em sua própria mente. Por um momento, Thor se permite relaxar na cadeira, o que parece contraditório para um deus tão acostumado com a ação. No entanto, à medida que a sensação de tranquilidade toma conta de seu corpo, ele começa a refletir sobre tudo o que aconteceu até agora. O martelo, Mjolnir, o poder que ele sempre soubera que tinha. O deus do trovão, sempre à frente das batalhas, pronto para lutar a qualquer momento. Mas agora, sentado nesta cadeira, Thor se vê confrontado com uma realidade completamente diferente. Ele começa a pensar em Asgard, nos deuses ao seu redor e nas lutas que enfrentou ao longo de sua existência. O que significava proteger Asgard?
O que significava ser um deus se não fosse mais pela força? E mais importante ainda, o que ele realmente queria para o futuro de seu reino? Será que toda essa luta e destruição estavam realmente ajudando Asgard a prosperar? Ou ele estava apenas perpetuando um ciclo de violência? Thor começa a se questionar sobre suas próprias escolhas, sobre a natureza de sua missão. Ele sempre se considerou um guerreiro, alguém cujo valor era determinado pelo número de batalhas vencidas, pelo poder de seu martelo. Mas agora, sentado nesta cadeira, ele percebe que talvez tenha se enganado. O verdadeiro valor de Asgard não estava apenas na sua força, mas na sua sabedoria, na sua capacidade de evoluir, de criar soluções pacíficas. A cadeira, com seu balanço suave e tranquilo, parece oferecer uma alternativa, uma maneira de governar sem violência, uma maneira de agir sem a necessidade constante de destruir. Eu não sou só Thor, o deus do trovão. Ele murmura para si mesmo, a reflexão finalmente tomando forma em sua mente. Eu sou Thor, o deus que pode criar, que pode encontrar um equilíbrio. Mas para isso, preciso aprender a ouvir. Precisarei de mais do que força para guiar Asgard. Precisarei de sabedoria. Neste momento de quietude, Thor começa a compreender o verdadeiro poder da cadeira. Ela não foi dada a ele para ser uma substituição de Mjolnir. Ela não é uma fraqueza, mas um presente. Um presente que o convida a explorar novos caminhos, a encontrar novas formas de força que não dependem de destruição. A cadeira de balanço é a chave para ele descobrir algo mais profundo sobre si mesmo, sobre Asgard e sobre o universo. Talvez, ao aprender a descansar, ele finalmente aprenda a agir com sabedoria. Mas, mesmo assim, a dúvida persiste. Thor sente um desconforto em sua alma, como se algo não estivesse completamente resolvido. Será que ele poderia realmente abandonar a ideia de usar Mjolnir, mesmo que fosse apenas uma ferramenta de poder? Como ele poderia governar, proteger e ainda assim ser verdadeiramente eficaz sem o martelo? Ele não pode negar a força interior que ainda existe dentro dele. E, ao mesmo tempo, sente que a cadeira oferece uma nova forma de força, algo que nunca havia considerado. Ele se balança suavemente e a cadeira emite um som suave, quase hipnótico, como se estivesse conduzindo sua mente a um estado de paz. Thor fecha os olhos e, por um momento, tudo o que ouve é o som do balanço. Mas, em algum lugar muito distante, ele sente uma presença. Uma presença que não é de Asgard, mas de algo que está além do seu mundo. O que poderia ser essa presença? E por que ela o observa enquanto ele encontra a paz? Mesmo em sua tranquilidade, Thor sabe que para entender completamente o que está acontecendo, ele precisará mais do que sabedoria. Ele precisará agir, mas de uma forma diferente. Ele precisará levar o que aprendeu aqui para fora da floresta e enfrentar o que o aguarda no mundo de Asgard. Mas o que exatamente o aguarda, Thor não sabe ainda. A escolha inesperada de Thor. A clareira ao redor de Thor começa a desaparecer lentamente e o som do balanço da cadeira se mistura com o silêncio da floresta. A sensação de paz que ele encontrou ali começa a se dissipar.
substituída pela inquietação. Ele sabe que, embora tenha encontrado um momento de reflexão, Asgard ainda o espera, e ele sabe que não pode permanecer para sempre ali, em sua cadeira de balanço, perdido em pensamentos. Thor se levanta com relutância. A cadeira, com sua aura tranquila e reconfortante, ainda está ali, o convidando a voltar, a descansar mais uma vez. Mas ele percebe pela primeira vez que não pode mais ser apenas o deus do trovão, o deus da batalha e da força. Ele precisa ser algo mais. Ele precisa evoluir. Ele sabe que há mais a aprender e mais a fazer do que simplesmente lutar e destruir. De repente, uma estranha sensação percorre seu corpo, como se a clareira estivesse se fechando ao seu redor, tornando-se mais densa, mais opressiva. Algo o está chamando para fora. Não é a luta, não é o martelo que falta, mas uma necessidade de agir. Thor, agora mais tranquilo, mas ainda com um desejo de mudança, sente o peso de uma decisão que não pode adiar mais. Ele começa a caminhar de volta para a entrada da floresta, os passos pesados, mas com uma nova determinação. A floresta parece se abrir à medida que ele avança, como se soubesse que seu destino está prestes a mudar. Ao sair da floresta, Thor se depara com a vastidão de Asgard diante dele como se o reino estivesse à espera de uma decisão que só ele poderia tomar. Ele pensa no martelo, em Mjolnir, e pela primeira vez o vê não como uma extensão de sua força, mas como um símbolo do que ele deixou para trás. Ele entende então que a verdadeira força não está no martelo. Ele nunca foi apenas o deus do trovão. Thor é mais do que um deus da batalha. Ele é um deus de transformação, um deus capaz de ver além do simples poder e da violência. Enquanto ele caminha pelos portões de Asgard, uma sensação de clareza toma conta de sua mente. Ele está pronto para deixar para trás o que não serve mais, pronto para criar um novo caminho para si mesmo. Ele não precisa do martelo para ser quem é, e Asgard não precisa da mesma velha fórmula de poder para prosperar. Ele já tem algo mais valioso agora, a sabedoria de que o verdadeiro poder vem de dentro, não de um objeto, por mais poderoso que ele seja. Mas, apesar desta nova compreensão, uma pergunta ainda paira em sua mente. O que ele fará agora? O que exatamente ele fará para proteger Asgard sem o martelo? Como ele pode ser eficaz em sua nova jornada, sendo a versão mais sábia e equilibrada de si mesmo? Antes que ele possa responder essas perguntas, uma figura aparece à sua frente, interrompendo seus pensamentos. Uma figura que ele reconhece imediatamente. Loki. Eu sabia que você ia acabar com isso, Thor. Estava só esperando o momento certo para aparecer. Thor, que até agora tinha se concentrado na sua jornada interior, sentiu uma mistura de exasperação e compreensão. Ele sabia que Loki sempre estaria à espreita, pronto para interagir, pronto para provocar. Loki? Thor diz com um suspiro. Eu encontrei algo, mas ainda não sei o que fazer com isso. Eu perdi Mjolnir, mas não sou mais o mesmo. Como posso governar, proteger Asgard sem um martelo? Loki observa com interesse, seus olhos brilhando com um misto de divertimento e um toque de sabedoria. Você acha que Asgard precisa de um martelo, Thor? Ou precisei de você? Não é o martelo que faz você um deus, mas o que você faz com o que tem. E cá entre nós, talvez seja hora de descobrir uma nova maneira de ser útil para todo mundo, sem depender da força física para se destacar. Thor, ao ouvir as palavras de Loki, se vê refletindo mais uma vez sobre sua jornada. Loki não é o tipo de irmão que dá conselhos profundos, mas de alguma forma essas palavras têm o efeito de um alerta. Ele sente que Loki está certo, mas também sabe que ele tem a sua própria jornada a percorrer. Uma jornada em que o martelo e a força física não serão mais a medida de seu valor. O retorno a Asgard e a reação dos deuses. Thor retorna a Asgard com a mesma determinação que sentia antes de sua jornada na floresta.
Mas agora ele carrega algo mais, uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. A sensação de calma que ele encontrou na cadeira de balanço ainda o acompanha, e embora ele tenha perdido Mjolnir, sente-se mais forte de uma maneira inesperada. Ele não é mais o deus do martelo, mas está começando a entender o poder que reside em sua mente e em seu equilíbrio interior. À medida que ele se aproxima dos portões de Asgard, o ambiente ao seu redor parece diferente. As imponentes torres de Asgard, que antes eram um símbolo de poder e conquista, agora parecem um reflexo de sua própria jornada. Ele não os vê mais como fortalezas intransponíveis, mas como parte de um reino em evolução, tal como ele próprio. Ao entrar na cidade, os outros deuses observam com surpresa e curiosidade. Eles notam imediatamente que algo mudou em Thor. Seu porte, que sempre fora de um guerreiro imbatível, agora carrega uma aura de sabedoria e serenidade. Ele caminha com uma confiança mais tranquila, sem a pressa de quem sempre foi chamado para a batalha. Sua presença, antes centrada na força física, agora emana uma calma, uma força que não depende de um martelo, mas da sua própria transformação. Freya, que sempre observou Thor com um olhar atento, é a primeira a se aproximar. Ela vê a diferença imediatamente, mas também sente a cautela em seu olhar, como se estivesse aguardando uma explicação. Thor, ela diz com um sorriso suave, o que aconteceu? Você está diferente. Thor sorri de volta, mais sereno do que nunca. Eu sou diferente, Freya. Eu perdi Mjolnir, mas encontrei algo mais importante. Não é o martelo que me define. Agora é o equilíbrio que tenho dentro de mim. Freya observa, silenciosa, absorvendo suas palavras. A transformação que ela vê em Thor não é apenas física. Ela percebe a sabedoria em seus olhos, o peso de suas palavras e sabe que ele passou por algo profundo. Eu vejo isso, Thor, ela diz, com um brilho de compreensão. Você encontrou algo que muitos de nós procuramos por toda a vida. A capacidade de ser mais do que aquilo que fomos destinados a ser. Thor acena com a cabeça, ainda refletindo sobre as palavras de Freya. Ele se sente mais leve, mais capaz de lidar com os desafios que virão. Mas mesmo assim, sabe que a jornada ainda não terminou. O reino de Asgard precisa de sua orientação, mas agora de uma maneira diferente. Ele não será mais o Deus que luta nas frentes de batalha. Será o Deus que traz equilíbrio, que ensina aos outros que a verdadeira força está em saber quando agir e quando se retirar. Ao entrar na cidade, os outros deuses o observam com um misto de curiosidade e respeito. Loki, que sempre teve uma maneira de se divertir com as situações, não pode deixar de lançar um comentário irônico. Então, Thor, a grande mudança, sem martelo, sem trovão, e agora você se tornou o deus do descanso? Thor olha para Loki, seus olhos brilhando com uma leve ironia. Talvez, Loki, mas ao contrário de você, que sempre busca o caos, eu encontrei paz, e com ela um poder que você ainda não entendeu. Loki sorri, um sorriso travesso, mas com um toque de respeito. Quem diria, Thor, o deus que encontrou o equilíbrio? Acho que vou ter que rever minha estratégia para te provocar. A troca entre eles é leve,
Mas Thor sabe que sua relação com Loki e com os outros deuses nunca mais será a mesma. Ele agora tem algo que eles ainda não possuem. Uma nova compreensão do que significa ser um deus. Uma nova visão sobre como governar, sobre como lutar e, talvez, mais importante ainda, sobre como se proteger sem recorrer à destruição. Quando Thor chega ao salão de Odin, o grande deus olha para ele com um sorriso sereno, mas também com um olhar cheio de curiosidade. Thor, diz Odin, sua voz profunda, mas cheia de uma suavidade inesperada. Vejo que você encontrou algo mais do que um martelo. Você encontrou a verdadeira força. Thor, agora mais consciente do que jamais foi, faz uma reverência respeitosa. Sim, pai, eu encontrei algo mais importante. E agora quero compartilhar isso com Asgard. Quero que todos saibam que a verdadeira força está no equilíbrio, na sabedoria, na capacidade de se transformar. Ao entrar na cidade, ele percebe que os outros deuses o observam com um misto de curiosidade e respeito. Loki, que sempre teve uma maneira de se divertir com as situações, não pode deixar de lançar um comentário irônico. Então, Thor, a grande mudança, sem martelo, sem trovão, e agora você se tornou o deus do descanso? Thor olha para Loki, seus olhos brilhando com uma leve ironia. Talvez, Loki, mas ao contrário de você, que sempre busca o caos, eu encontrei paz. E com ela, um poder que você ainda não entendeu. Loki sorri, um sorriso travesso, mas com um toque de respeito. Quem diria, Thor, o deus que encontrou o equilíbrio? Acho que vou ter que rever minha estratégia para te provocar. A troca entre eles é leve, mas Thor sabe que sua relação com Loki e com os outros deuses nunca mais será a mesma. Ele agora tem algo que eles ainda não possuem. Uma nova compreensão do que significa ser um deus, uma nova visão sobre como governar, sobre como lutar e, talvez, mais importante ainda, sobre como se proteger sem recorrer à destruição. Quando Thor chega ao salão de Odin, o grande deus olha para ele com um sorriso sereno, mas também com um olhar cheio de curiosidade. Thor, diz Odin, sua voz profunda, mas cheia de uma suavidade inesperada. Vejo que você encontrou algo mais do que o martelo. Você encontrou a verdadeira força. Thor, agora mais consciente do que jamais foi, faz uma reverência respeitosa. Sim, pai, eu encontrei algo mais importante. E agora quero compartilhar isso com Asgard. Quero que todos saibam que a verdadeira força está no equilíbrio, na sabedoria, na capacidade de se transformar. Odin observa seu filho com um olhar de aprovação. Você escolheu o caminho difícil, Thor, mas agora você está pronto para ser o líder que Asgard precisa. Thor sorri, sabendo que sua jornada está longe de terminar, mas agora com uma nova visão mais profunda e mais equilibrada. Ele não precisa de um martelo para ser grande, ele tem tudo o que precisa dentro de si, e isso, ele agora sabe, é o que o torna verdadeiramente imbatível. Thor, o deus na cadeira de balanço. Agora, sentado novamente em sua cadeira de balanço, Thor observa Asgard com uma nova perspectiva. Antes, ele teria se irritado com a ideia de ser visto em uma posição tão tranquila.
Uma cadeira de balanço para um deus da batalha era uma cena que parecia risível, quase ridícula. Mas agora ele vê a beleza nisso. Ele não precisa mais ser o deus do trovão que derruba tudo ao seu redor. Ele pode ser o deus que traz a harmonia. Ele pode ser aquele que lidera com calma e sabedoria. O vento suave de Asgard passa por ele, e ele sente a brisa fresca que traz consigo o cheiro da terra e das árvores antigas. O som suave das folhas balançando nas árvores ao redor é quase como uma música, com o som dos balanços da cadeira adicionando seu toque sutil. O mundo ao seu redor, antes carregado de ruídos de batalha e trovões, agora parece mais em paz. Asgard está mais tranquila, e ele também. O olhar dos outros deuses que ele encontra ao caminhar pelos corredores agora é diferente. Eles não veem mais Thor como o guerreiro que sempre os precedia nas batalhas, mas como alguém que pode olhar para o futuro com uma mente mais clara, mais centrada. Ele agora tem algo que eles talvez nunca tivessem. Uma capacidade de ver além da força, de compreender o verdadeiro poder que reside na paciência, no controle e na sabedoria. Mas há momentos em que a dúvida ainda invade sua mente. Ele se pergunta, por mais que esteja em paz, se conseguirá manter o equilíbrio em momentos de crise. Será que ele realmente pode ser o líder de Asgard sem recorrer ao poder de Mjolnir? E se uma grande ameaça surgir, ele será capaz de agir com a mesma confiança, mesmo sem a sua arma poderosa? Esses pensamentos, embora desconfortáveis, não o abalam tanto quanto antes. Em vez disso, ele os aceita como parte de seu processo de crescimento. Thor sabe que no final ele precisará encontrar uma nova maneira de lidar com os desafios de Asgard. Mas ele também entende que, por mais desafiadora que a mudança possa ser, ela é necessária para o bem do reino. Enquanto Thor permanece ali, sentado na cadeira de balanço, ele sente a presença de Freya aproximando-se. Ela olha para ele com um sorriso compreensivo e seus olhos refletem a sabedoria que ela sempre teve. Eu vejo que você realmente encontrou o que procurava, Thor. Você não é mais o Deus que luta apenas para vencer, mas o Deus que lidera com sabedoria. Thor sorri de volta, sentindo uma leveza no seu peito que não sentia há muito tempo. Eu encontrei mais do que imaginava, Freya. Eu encontrei a paz que precisava. Freya se senta ao seu lado e juntos eles observam o horizonte de Asgard, onde o sol está começando a se pôr. A cidade, que antes parecia sempre cheia de ação e tensão, agora parece mais serena. Thor sente que está finalmente pronto para o que quer que o futuro traga, sabendo que sua força não está mais apenas em sua habilidade de lutar, mas na sabedoria com que escolhe agir. Você está pronto, Thor? Freya diz com um tom calmo, mas cheio de certeza. Agora, mais do que nunca, Asgard precisa de um líder como você. Não o deus do martelo, mas o deus do equilíbrio. Thor olha para ela e pela primeira vez ele não sente a necessidade de provar nada a ninguém. Ele entende que sua jornada não é mais sobre ser o mais forte, mas o mais sábio. Ele está pronto para enfrentar o que quer que o futuro reserve. E com isso, ele sabe que Asgard continuará a prosperar, não porque ele é invencível, mas porque ele aprendeu a agir com prudência, empatia e sabedoria. Ele se recosta na cadeira de balanço,
sentindo o suave movimento de ir e vir, enquanto a última luz do dia desaparece no horizonte. O futuro de Asgard não será mais definido por batalhas constantes, mas pelo equilíbrio entre força e sabedoria. E por fim, Thor entende, ele não precisa de Mjolnir para ser grande. Ele já até... A paz e o novo papel de Thor em Asgard. Com o tempo, Thor se acostuma com sua nova vida. A cadeira de balanço, que inicialmente o fazia sentir-se desconfortável e fora de lugar, tornou-se parte de sua rotina diária. Toda tarde, ele se senta nela, observando Asgard com um olhar mais tranquilo. A cidade ao seu redor continua a ser cheia de atividade, mas agora ele a vê de uma perspectiva diferente. Ele sente a paz que não só ele, mas Asgard tanto precisava. Os deuses começaram a perceber a mudança em Thor. Não apenas seu comportamento, mas sua liderança. Em vez de ser o deus da tempestade, ele se tornou o deus do equilíbrio. Ele não mais se precipitava em lutas sem pensar, mas tomava decisões ponderadas, sempre em busca do melhor para seu povo. Era claro que sua jornada havia o levado a uma compreensão mais profunda da verdadeira força. Ele não precisava de Mjolnir para provar sua grandeza. Sua sabedoria e calma era o que realmente o faziam poderoso. Durante uma reunião com Odin, Thor finalmente compartilha suas reflexões com o seu pai. Odin, sempre sério, mas agora visivelmente mais relaxado com a nova postura de Thor, ouve atentamente. Pai, começa Thor, eu sempre pensei que a força vinha do poder físico, de Mjolnir, das batalhas, das vitórias. Mas agora percebo que a verdadeira força vem da calma, da reflexão. Eu não sou mais o deus do martelo, mas o deus que pensa antes de agir. Odin olha para ele com uma expressão de aprovação. Thor, sempre soube que havia mais em você do que apenas o deus da batalha. Você é mais do que isso. A verdadeira força de Asgard está na capacidade de seus líderes de crescer e se adaptar. Você encontrou isso, meu filho. Essas palavras de Odin, sempre poderosas, agora soam com um peso diferente. Thor sente que ao longo de sua jornada, ele não só encontrou uma nova maneira de ser um deus, mas também encontrou uma maneira de ajudar Asgard a prosperar sem depender da violência ou da destruição. A serenidade que ele encontrou não só mudou a sua vida, mas também mudou o reino ao seu redor. Agora, quando Thor caminha pelas ruas de Asgard, os deuses o olham com um respeito renovado. Ele não é mais apenas o deus do trovão, mas o deus do equilíbrio, aquele que encontrou uma maneira de ser poderoso sem perder sua humanidade. Ele não precisa de um martelo para ser reconhecido como líder, e isso por si só é uma grande transformação. Freya, que sempre foi a conselheira e a voz da razão, agora o vê não como o irmão impulsivo, mas como alguém que finalmente encontrou seu lugar em Asgard. Ele o vê compartilhando sabedoria com os outros deuses, guiando-os de uma maneira que ele nunca poderia antes. Você mudou, Thor, ela diz um dia enquanto observam o horizonte ao seu lado, sentados juntos num banquinho de madeira, olhando para o vasto reino abaixo. Você mudou. Você não só encontrou o equilíbrio dentro de si mesmo, mas você trouxe equilíbrio para Asgard. Thor sorri. Seu olhar agora mais suave, menos tempestuoso do que antes. Eu encontrei mais do que um martelo, Freya. Eu encontrei o poder de transformar, de construir. A verdadeira força não é sobre destruir, é sobre criar algo duradouro.
enquanto Asgard continua a prosperar. Thor, agora em paz com sua nova identidade, sabe que, embora sua jornada tenha sido cheia de desafios, ele encontrou o que sempre procurou: o equilíbrio entre poder e sabedoria. Ele agora compreende que a verdadeira liderança vem de saber quando agir e quando parar para refletir. E que o poder não reside apenas nas armas ou na força física, mas em ser capaz de governar com mente clara e coração equilibrado. Thor, o deus do trovão, agora também é o deus da transformação. E à medida que ele olha para o futuro de Asgard, ele sente que o reino está mais forte do que nunca, não porque ele voltou a ser o deus da batalha, mas porque ele se tornou o deus do equilíbrio. A tarde cai suavemente sobre Asgard, e as sombras longas das árvores começam a envolver o grande salão. O som do vento balançando as folhas, o suave som da cadeira de balanço de Thor e o silêncio tranquilo que preenche os corredores de Asgard são como uma música suave. O reino dos deuses, agora mais sereno, parece descansar sob a proteção de sua liderança renovada. Thor, sentado na sua cadeira de balanço, sente a paz que nunca imaginou ser possível. Ele se dá conta de que a verdadeira grandeza não vem de conquistas ou vitórias, mas do poder de aprender, de se adaptar, de criar um futuro mais equilibrado. Asgard, como seu reino de deuses imortais, prosperará não porque ele é invencível, mas porque agora ele sabe o que significa ser um líder sábio. Em algum lugar distante, na vasta paisagem de Asgard, o som do trovão pode ser ouvido de longe, mas, para Thor, ele não é mais o trovão da batalha, é o som do futuro, o som de um Deus que finalmente encontrou seu traveiro caminho.